É o mesmo Deus que esteve com Zaqueu. É o mesmo Deus que convidou Zaqueu para descer da figueira e dizer: Zaqueu, hoje me convém entrar na tua casa. Hoje me convém fazer um milagre de salvação. Hoje me convém mudar toda a tua história, mudar a tua vida. E assim o Senhor também faz nos dias de hoje. Quando nós nos permitimos deixar Jesus entrar na nossa vida, deixar Jesus habitar por inteiro, fazer a mudança que é necessária, limpar toda a casa, restaurar o necessário. O Senhor
somos sacerdócio real, raça eleita, povo santo do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. E Ele é fiel, e Ele não mudou, permanece o mesmo, Deus inescrutável, o Abba Pai, o Adonai, o desejado das nossas vidas, aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber que estou. Podes desfilar em mim um verdadeiro ador.
jamais desaguerrido, jamais disposto, né? E isso, por isso nós estamos aqui nessa noite, né? Para estar participando desse culto de ensino, de oração, que tem sido uma bênção, né? Deus tem falado conosco, eu creio que Deus vai falar conosco hoje também, que isso é o propósito, a vontade de Deus, que Ele fale conosco, que a gente receba a palavra e a gente possa nos encher de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento, é o nosso sustento espiritual, e então nós temos que estar cientes disso aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido amado, queremos te agradecer, Deus, pela nossa vida, pela vida de cada um de nós que estamos aqui nessa noite, Pai, que viemos em busca de te cultuar, de te adorar, mas também, Pai, de ouvir a tua palavra, porque nós precisamos ouvir a tua palavra, Deus, porque nós sabemos que somente a tua palavra é o nosso alimento espiritual, é o nosso sustento que nos fortalece a nossa fé. E que teu Espírito Santo, Deus, possa abrir o nosso entendimento dessa noite, mais uma vez, para que a gente possa, Pai, assimilar as tuas palavras, cada palavra que foi ministrada nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nos cubra com teu sangue, nos purifique, nos santifique, nos perdoe, coloque fé no nosso coração, coloque disposição, Pai, porque às vezes, Pai, nós não temos fruição, mas nós sabemos que o Senhor é Deus que pode todas as coisas. Então, Deus, coloque disposição na vida de cada um de nós, para que a gente possa, Pai, realmente receber do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Abençoe ricamente a nossa igreja, orando no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, igreja? Então, nós estamos aqui para celebrar esse culto, né? Terceiro culto do ensino e da oração. E hoje nós vamos estar trabalhando, estar ministrando sobre a salvação. E porque a gente, quem tem certeza da salvação, diga amém. Amém. Tem que ter certeza. Sim, eu tenho certeza da minha salvação. Minha alma. Em Cristo Jesus. Amém. Então esse é esse tema que nós vamos explanar hoje, né? E para tirar qualquer dúvida, qualquer resistência, né? Que porventura esteja pairando na sua mente, ou alguém, enfim, que tenha colocado incerteza no teu coração. E hoje, através desse texto bíblico que nós vamos aqui, né, o tema é o poder do Evangelho de Cristo para a salvação. Amém? O poder do Evangelho de Cristo para a salvação. Porque o poder é quem? É o Espírito Santo de Deus. O Evangelho é quem? É a palavra, Jesus. E Cristo é o nosso Salvador. Então, esse poder que emana de Deus através de Jesus Cristo, na nossa vida, tem uma finalidade: é nos salvar. Amém, igreja? Está bem claro aqui. O próprio texto vai falar. Nós vamos ler, irmão, o texto todinho de Romanos 1, do versículo 1 a 32. Porque um versículo completa o outro. E eu quero que você que tem a Bíblia, ou que tem uma caneta, um papel, anote esse texto, o primeiro capítulo de Romanos, que nós vamos ler com muita atenção. Caleb vai botar, né? Vamos ler com muita paciência, com muita tranquilidade, porque o culto é de ensino. Ensino, tanto quem está ensinando tem que ter paciência, e quem está ouvindo, né, quem está recebendo o aprendizado também tem que ter paciência. Mas o maior professor que se encontra nessa noite aqui é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para a gente aprender essa palavra, para não ter nenhuma dúvida, e também para ninguém vir querer uma outra pessoa, um falso profeta, outra pessoa, querer roubar aquilo que Deus já colocou para nós através de Jesus. Então vamos ler com muito cuidado. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado
acerca de seu filho, que segundo a natureza humana era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado como o poder de Deus pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e apostolado para chamar todos os gentios à obediência da fé por causa do seu nome. E vocês também estão mesmo chamados para pertencer a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vocês da parte de Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graça ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vocês, porque a fé de vocês é proclamada em todo o mundo. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como constantemente me lembro de vocês. Nas minhas orações, peço que agora, pela vontade de Deus, finalmente me seja aberto o caminho para que eu possa visitar vocês. Anseio vê-los, a fim de compartilhar algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que vocês e eu sejamos mutuamente encorajados pela fé. Não quero que sejais ignorantes, irmãos, quanto ao fato de que muitas vezes planejei visitá-los para colher algum fruto entre vocês, como também entre outros gentios, mas fui impedido até o presente momento. Sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto ao sábio como aos ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me vergonhe, o versículo 18, 16, que é o versículo chave. Aí, depois de ter toda aquela informação, não me envergonhe do Evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada no céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhe revelou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Atenção. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graça, pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. Embora eles afirmam ser sábios, tornaram-se todos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagem feita à semelhança de homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo do coração. Vamos ver. Por isso, Deus entregou a impureza sexual aos desejos do coração deles, para que desonrarem o corpo deles entre si, trocando a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por isso, por causa disso, Deus, não, 26, 27, vai, está o capítulo todo. Por isso,
merecido pela sua prevenção. Além de mais, visto que, desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus se entregou a uma disposição mental reprovável para praticar os que não deviam, tornando-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, cobiça e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecendo aos seus pais. São insensatos, desleais, insensíveis, sem misericórdia. Glória a Deus aí, querido. Glória a Deus, amém? Pois é, irmão, então agora nós vamos. Bota aquele estudo que nós vamos agora estar meditando, do que o resumo desse trabalho, desse estudo, né? Vamos prestar bem atenção aqui no quadro que o Caleb fez. Então aqui começa, né? O texto que nós vamos estar meditando, porque lá tem um tema que é o poder de Deus para a salvação de Jesus. Então, está nesse versículo aqui. É um versículo muito conhecido, onde se apresenta o poder de Deus, apresenta Jesus e apresenta o Evangelho. E Paulo, depois de tudo que ele falou, até o versículo 16, diz assim: não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então fica bem claro aqui que a salvação é universal. O que significa que é universal? Que a salvação é para todo mundo. Tem algumas igrejas que dizem que não é para todo mundo, né? É só para os escolhidos de Deus, né? Mas é para todo mundo. O que faz a gente ser escolhido de Deus, igreja, não é porque Deus escolheu a gente, é porque a gente ouviu a palavra de Deus, porque nós somos chamados e nós ouvimos a palavra de Deus. É como qualquer pessoa, quando você vai fazer uma prova, e quando 1000 candidatos, e nem todos vão passar, você tem a lista lá, os aprovados e desaprovados. Então, os aprovados vão ser chamados, né? É assim que vai vender todos os concursos? Pois é mais ou menos assim que eu entendo, que eu acredito que seja, né? Então, a salvação está disponível para judeus e gentios sem qualquer distinção de raça, cultura ou origem social. Não tem, porque Deus diz que Ele não faz acepção de pessoa. Então, para todo mundo, por todo Deus morreu, Jesus morreu, né? E aí, fica bem claro, então não tem quem está fora da salvação. As pessoas que estão fora da salvação, dentro do texto que nós temos aí, são pessoas que se entregaram para o pecado. São as pessoas que endureceram o coração. As pessoas que viraram a costa para Deus. Por isso, irmão, nós estamos aqui, nós temos que agradecer muito a Deus, porque claro que se nós estamos aqui, porque Ele tem nos sustentado. Ele tem nos dado força para permanecer. Às vezes nosso corpo cansado não quer, mas Ele vem nos dar força. Por isso que nós temos que perseverar, nós temos que lutar contra nós mesmos, pela nossa própria vontade, né? Porque para a gente não ser aquelas pessoas que nós temos, que o próprio Deus entregou. Então há um limite para Deus. Deus é misericordioso, é bondoso, né? Mas há um limite. Tem esse texto de Romanos, né? Fica bem claro que as pessoas que não quiseram, né? Deus entregou eles para o próprio pecado deles. Mas Paulo coloca aqui um convite universal. Graças a Deus que todos nós que estamos aqui já recebemos esse convite, já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, e hoje nós estamos aqui comprovando, dizendo para Deus: Senhor, nós confiamos no teu poder, na tua graça e no nosso favor.
Então, a salvação não está disponível para os judeus e gentios de qualquer sem distinção de raça, cultura ou origem social. Justiça revelada. O Evangelho também, é no Evangelho que a justiça é revelada. Está lá em Romanos 1,17. O Evangelho revela a justiça de Deus que se recebe exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Então, o que fez a gente chegar a Jesus? O que fez Jesus chegar a nós? Foi o Evangelho. Porque foi o Evangelho que colocou a justiça de Deus, né? Através da fé em Jesus. Então, uma resposta, uma pergunta que muitas pessoas fazem, várias pessoas fazem, principalmente pessoas que não são crentes, às vezes até com maldade ou sem maldade, quando diz assim: por que se você não crente que é salvo? Quer dizer que eu não sou salvo, não acontece com Cristo, né? O que te garante que é salvo, eu não sou salvo? Aí você tem que responder com autoridade. É porque através da fé eu creio que Jesus Cristo é meu Salvador. Através da fé que foi o próprio Jesus que inseriu em mim, eu creio que eu sou salvo. Entendeu? Porque eu era injusto, eu vivi na injustiça. Mas através do Evangelho de Deus, a justiça dele foi revelada a mim. Amém, igreja? Quem tem que dizer amém? Amém, igreja? Então, igreja, nós temos que andar como justo verdadeiramente. Não podemos andar de forma nenhuma praticando justiça. Entendeu? Porque essa justiça de Deus já foi revelada na hora para a gente deixar de ser justo, né? Então, o Evangelho revela a justiça de Deus que se recebe exclusivo pela fé. Bota lá o versículo, os versículos aqui. Romanos 17. Tempo com paciência tem ensino, mesmo a pregação. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Por isso, igreja, nós temos que constantemente ler a Bíblia. Nós temos que constantemente ler a Bíblia. Nós não podemos deixar a Bíblia de lado. Hoje, se você tem vergonha de andar com a Bíblia, hoje a Bíblia está no seu celular. Não tem motivo você não ler a Bíblia, né? Porque lá no Evangelho, que é a palavra de Deus, é que a justiça vai ser revelada a nós. Por isso que a maior forma da gente evangelizar uma pessoa é fazer com que essa pessoa comece a praticar a leitura da Bíblia. É porque é através da palavra de Deus que Deus tira as escamas dos nossos olhos, né? Nós passamos a enxergar as coisas diferentes. Ou vocês acham que essas pessoas estão no mundo não? Por quê? Porque eles estão com as escamas dos olhos deles, né? Os olhos deles só olham de forma carnal, de forma cobiçosa, de forma de querer tudo, né? Mas quando tira as escamas dos olhos, quando tira o milho, quando tira de você, né? A gente passa a olhar com uma visão espiritual. Então, de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como que se adquire essa justiça? Pela fé. Essa justiça não é comprada, não é que tu querer estudar, não. Tem que ter a fé que é em Cristo. É essa justiça que fez eu confessar Jesus Cristo, reconhecendo que eu sou um pecador, reconhecendo que eu precisava do sacrifício dele para me salvar, né? Então Jesus Cristo também é que faz a gente ter a nossa justiça, uma justiça que é desde o princípio ao fim pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Por isso, igreja, que esse versículo é muito importante na nossa vida. O justo viverá pela fé. O mundo não entende, a pessoa que não conhece a palavra não entende, mas como que o justo viverá pela fé? Porque quem são que é o justo é a igreja. Eu e você, porque através de Cristo a justiça de Deus foi revelada a cada um de nós, através da nossa fé em Jesus. Então, na hora que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a justiça de Deus foi revelada, o poder de Deus foi colocado à nossa disposição, e aí a gente passa a
ser o quê? Uma nova criatura. Nós andamos em novidade de vida, nós andamos diferente. Né? Isso é diferente, é uma grande diferença do ímpio e pro justo. O ímpio é aquela pessoa que vive na impiedade, que vive na vida desesperada. Ele não mede a distância para pecar, ele não mede a distância para fazer coisa errada. Mas nós não, nós somos justos, por isso que nós somos justos. E eu sendo justo, você sendo justo, preste atenção. Você que está precisando de alguma coisa, se você é um justo, se você é uma justa, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé em quem? Em Jesus Cristo. Então coloca diante de Jesus através da fé, porque nós temos direito. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Amém? Aí só no versículo seguinte ele diz, porque ele não se envergonhava do evangelho de Cristo. Ele fala, é bem aqui, depois do versículo, o antes, né? Isso aqui é o 16? Não, o antes, o 16. Né? Ele primeiro fala, não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, os judeus, todo mundo que crê. Aí depois que a gente recebeu esse poder, depois que a gente recebeu esse evangelho, nós estamos recebendo, nós estamos reforçando aqui. Nós estamos nos enchendo de novo desse poder. Né? Então, não me envergonhe do evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todo que aquele que crê. Ó, não me envergonhe. Tem gente que diz que é crente, mas se envergonha de dizer que é crente. Tem gente que diz que é crente, mas se envergonha de pregar a palavra. Né? Não, meu irmão, se você for assim, você tem que mudar. Se você é tímido, se você tem medo, peça para Deus tirar. Porque não foi para isso que Jesus te chamou, me chamou. Então Paulo me explicar aqui, ó, eu não me envergonho, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou pastor, que eu sou crente. Eu tenho que dizer aos quatro cantos, não para me gloriar, não para me aparecer. Né? Porque para mim deve ser um privilégio para nós, para a igreja de Cristo. É um privilégio a gente ser crente, a gente ser salvo, a gente ser justo. E nós não podemos de forma nenhuma estar nos escondendo, né? No nosso trabalho. Não é isso? No trabalho é um desafio muito grande, porque a maioria não é crente. E hoje o mundo fica criticando o crente. Então, pois é lá que Deus nos coloca para a gente brigar, para a gente falar do Evangelho de Cristo. Porque quando você fala do Evangelho de Cristo, você está falando de quem? Da salvação através de Cristo Jesus, pelo meio da fé. É simples, é muito simples, não tem segredo. Se alguém perguntar aí, como que eu posso ser crente? É muito fácil. Você pode ver esse texto aqui através da fé em Cristo Jesus. Como você quer ser salvo para ser salvo, então recebe Jesus como Senhor sobre a sua vida, através da fé dele, você vai ser salvo. Amém? Então, volta lá para o slide. Alguém quer fazer uma pergunta aí? Vamos fazer a pergunta se vocês quiserem. Pois é. Passou. Então, justiça pela fé. A justiça divina que vem pela fé opera o princípio, o fim da jornada cristã, fundamentada completamente na obra redentora de Cristo. Então, Cristo é que é a obra redentora. Não é mérito meu, não é porque eu sou isso, ou porque eu sou aquilo, é através da obra redentora de Cristo. Essa obra redentora de Cristo na cruz está disponível a qualquer pessoa, por isso você tem que entregar para o seu amigo, você tem que falar do amor de Cristo para a sua família, você tem que se dispor a pregar a palavra de Deus. Né? Então fica muito claro, a justiça divina que vem pela fé opera do princípio ao fim de jornada cristã, fundamentada completamente na obra redentora de Cristo. O grande contraste, olha aqui, o grande contraste, não alcançada por obras humanas ou mérito próprio. Quer dizer, essa justiça eu não tenho, não é por mérito meu, não é por obra, né? É recebida pela confiança plena em Jesus Cristo. Só assim. Por isso que a gente não pode se exaltar, por isso que a gente não pode se achar que nós somos melhores que os outros, porque tudo que eu sou, tudo que a igreja é porque Jesus Cristo está nos moldando, está nos fortalecendo a cada dia, né?
baseado na graça soberana de Deus. Vamos ver de novo a grande contraste. Ao contraste, porque muitas pessoas, inclusive até pastores, acham que eles são merecedores da salvação. A Bíblia diz bem claro que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Todos nós estávamos destituídos, né? Então não tem nenhum santo, não tem nenhum justo, não tinha. Mas quando Jesus veio, né, como Senhor e Salvador do mundo, e colocou essa graça, essa salvação disponível através do Evangelho de Deus, então essa salvação chegou a nós, não por mérito. Então, se você está aqui nessa noite, lembre-se que você está aqui, porque um dia foi Jesus que te encontrou, foi Deus que te encontrou, foi Deus que abriu os teus olhos, foi Deus que fez acontecer o milagre na tua vida, porque a salvação, igreja, é um milagre, a salvação é um milagre, amém? Então, não alcançada por obras humanas ou por recebendo pela confiança plena, mas recebendo pela confiança plena em Cristo. De confiança plena. Confiança plena é a confiança que não gera dúvida. Isso é um problema muito sério para muitas pessoas. Então, por isso que você não tem que ter dúvida da sua salvação. É plena. Você, não, eu confio em Deus. A minha salvação é porque eu confio plenamente em Deus. Nem em ti, que nós somos falhos, nós somos pecadores. Né? Essa confiança tem que ser plena, sem nenhuma vacilo, sem nenhuma brecha. Né? Recebida pela confiança plena em Cristo Jesus, baseada também da graça soberana, a graça de Deus. A graça é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus nos deu de graça. É um favor que nós não merecemos, mas Deus deu, baseado na graça. Por quê? Baseado na graça soberana de Deus. O justo é pela fé, uma verdade fundamentada, citada na Escritura do Evangelho, né? Mas por nada. Então vamos lá. A ira divina, olha aí, é um texto que nós estávamos lendo para nós. Então o que aconteceu? A Bíblia diz que lá no princípio, quando o homem pecou, a nós a pecar, aí herdamos o pecado. Por isso que a Bíblia diz que nós já nascemos pecador. Nós não ficamos pecador depois que a gente nasceu. Nós já fomos pecador desde quando nós somos gerados. Mesmo Deus permitindo ser gerado, porque a Bíblia fala que ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, mas a minha já foi o Davi fala, né? Que ele foi gerado pelo pecado, da mesma forma como eu e você, né? Por causa do pecado original. Então o que aconteceu? O homem se perdeu por completo, e Deus lá no alto viu, né, que o homem estava perdido. Deus chegou a ponto de que até ter arrependido de ter criado o homem, mas ele fez o quê? Um plano de salvação para nós. Então Deus viu lá a ira de Deus, olha, a ira divina, né? A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Vocês acham que Deus lá no alto está vendo essa injustiça que está acontecendo no mundo? Né? Tanta perversidade, tanta maldade, tanta roubalheira. Vocês acham que Deus não está irado? Deus se ira, né? Está lá no versículo 18 que nós lemos agora, né? Vai sair, né? Não, vamos deixar. Então está no versículo 18, né? Então, conhecimento é rejeitado. O conhecimento de Deus é evidente claramente recebido através da criação, mas foi deliberadamente rejeitado pela humanidade. Deus fez tudo para a gente, tudo no ponto melhor, mas foi rejeitado mesmo. Entendeu? Que graças a Deus não é o nosso caso. Amém? Por isso que nós temos que permanecer. Graças a Deus que não é o nosso caso, mas tem muita gente fora aí que está rejeitando. Né? Vamos botar o texto de 19 e 20. Vou ler o 18, 19 e 20.
Agora 18, ó. Portanto, a ira de Deus, ó. A ira de Deus é revelada no céu contra toda impiedade. A ira de Deus, através de sofrimento, de dor, porque o pecado leva à morte, né? Contra toda verdade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Por isso que nós, como igreja, nós como servos, nós como justos, nós como salvos, nós que já estamos, como a irmã falou, nós já estamos com o nosso nome escrito no livro da vida, nós não podemos de forma nenhuma, isso aqui é muito sério, ó. Portanto, a ira de Deus é revelada no céu contra toda verdade. Então, se eu sou ímpio, a ira de Deus é contra mim. Qualquer homem que é ímpio, agora se já é a pessoa que todo mundo, né? Se já é assim, imagina a pessoa que quis ser crente, quis ser servo de Deus e continua com impiedade. Como que não vai ser essa ira de Deus? Né? Nos homens que suprimem a verdade pela injustiça. O que é suprimir a verdade pela injustiça? É você não falar a verdade, você não praticar a verdade. Quando a gente pratica a mentira, nós estamos sendo o quê? Injustos. Amém? Nós estamos sendo injustos. Mas quando a gente pratica a verdade, aí nós estamos sendo justos. E isso é agradável ao Senhor. O versículo 19 diz assim: pois o que Deus se pode conhecer, olha, você aqui para mim é um versículo muito interessante. Ó, pois o que Deus se pode conhecer é revelado entre eles o nome. Porque Deus revelou. Então, o que eu quero dizer aqui, irmão? O que Deus quer para mim saber, para você saber, para ser revelado. O que não é para ser revelado, não é revelado. Por isso, a pessoa não pode estar falando que não sabe, falando da boca para fora. Ah, porque Deus falou comigo, Deus não falou. Ah, porque Deus revelou, Deus não revelou. Porque o que mais se vê hoje, né, no celular, é a informação de tanta gente que Deus falou, que Deus mandou, que está dentro. Mas a Bíblia diz, cara, pois o que Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus me revelou. Versículo 20: pois desde a criação do mundo, ó, como que Deus se revela à igreja? Todo dia Deus se revela para mim e para você, através da natureza, o sol, o beija-flor quando está na beija da casa, entendeu? Os pássaros quando estão cantando, a lua, é tanta coisa, irmão. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Amém? Tem maior revelação do que essa. Todo dia que o sol nasce para todo mundo, o sol nasce para bom, para ruim, para todo mundo, né? Sem distinção de pessoa, né? Sendo compreendido por meio de todas as coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ah, eu não vi Deus. Ah, Deus não esteve orando para mim. Não, você não pode dizer isso, igreja, não pode dizer isso todo dia, só você dormir. 10, começa a dormir 10 horas, acorda de manhã. Esse espaço aí que tu dormiu, quem tomou conta de ti? Quem cuidou de ti? Foi Deus. Deu? O alimento que todo dia colocaram na tua mesa foi Deus. A força que tu tem, a inteligência que tu tem para tu trabalhar, para tu produzir, que dá, é Deus. A tua casa, a tua morada, a tua família, que dá, é Deus. Então, como tem claro, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ah, eu não vi Deus, né? Foi até o vídeo, né? Agora vamos lá para o novo página lá do. Consequências devastadoras. Coração tornado-se insensato e obscurecido, trocando a glória de Deus incorruptível pela imagem de criatura corruptível. Vamos ler o 21 e 23. O que as pessoas estão fazendo mesmo? O que o homem está fazendo com o seu corpo, com sua mente? Né? A maioria está fazendo o quê? Ó? Vamos ler. No 21 e 23. Vamos explanar o versículo, o capítulo 1. 21. Continua, né? Porque tendo conhecido
Ele te glorifica porque só o Senhor é digno de ser glorificado. Por isso que o crente, o cristão, tem que glorificar agora na sua casa, na igreja, onde no seu trabalho, olha para o céu e glorifica a Deus. Né? Então aqui, não glorificaram como Deus, nem render graça. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. Quer dizer, em vez da pessoa dar glória a Deus, o coração deles foi duro, ficou mal, ficou perverso, né? Então, é isso que Deus quer. Aí vamos ler o 22. Embora eles afirmem, você sabe, é assim que eles dizem, eu sou sábio. Não, isso é coisa de invenção da Bíblia, isso é coisa de cadê teu Deus? Né? Assim que eles dizem, né? Mas eles são sábios, embora eles assim você sabe, eles tornaram o que são tolo. Por isso, veja, que a gente, que eu e você está aqui nessa noite, nós temos a honra de ser servo de Deus, porque Deus escolheu as pessoas simples, as pessoas humildes para adorar Ele, abriu nossa mente, né? Nos deu sabedoria que vem do alto, colocou um cântico novo na nossa boca. Então a gente tem que agradecer a Deus, porque a gente tem que estar motivado para ir para a igreja. Eu quero dizer para você que você está um dia de 24 horas, você vai trabalhar, você vai dormir, você vai almoçar, você vai jantar, você vai merendar, você vai ter que comprar não sei o quê, mas a melhor parte que nós temos nessa momento que a gente está aqui na igreja louvando e exaltando o Senhor. É a maior parte que nós temos. Então não despreze a melhor parte. Não desprezamos a melhor parte. Vamos ficar com a melhor parte, que é esse momento exclusivo. O próprio Jesus lá na casa de Maria, com a irmã, foi bem claro. Marta e Maria, ele foi bem claro. Né? A Marta preocupada com o que está fazendo, não sei o que, cozinhando para cá, não sei o que. Maria foi lá conversar com o mestre. E a Marta teve coragem de dizer para Jesus: Senhor, você não vê que eu estou trabalhando? E Maria está fazendo, Senhor. Jesus foi categórico: Marta, Marta, Marta. Toda preocupada com muitas coisas. Né? A tua irmã buscou a melhor parte. É isso, igreja. Por isso que nós não podemos de forma nenhuma retroceder. Nós não podemos, você que está aqui nessa noite, se você está desmotivado por algum motivo, pelo sei que está acontecendo com outros irmãos, vamos nos motivar uns aos outros, vamos, né, passar uma energia positiva para cada um da gente. Vamos para a igreja, vamos louvar a Deus, vamos fazer algo de Deus, vamos evangelizar, vamos ganhar algo para Jesus, vamos encher a nossa igreja. Você está precisando enxergar essa cabeça que ele foi salvo, né? E quem faz isso é a igreja, através do poder de Deus. É esse poder que nós estamos vendo hoje, que pode ser que não seja vergonhava não, entendeu? Então vamos divulgar, vamos levar essa boa nova, que é o poder do Evangelho, que é o poder de Deus, que é a palavra de Deus. Então os homens veem que Deus fica Deus, eles dizem, né? Embora eles se achem, eles estão confiando em quê? No dinheiro deles, no poder deles, no ouro, nos bens materiais, na sua sabedoria, no seu carro, na sua casa, né? Mas nós confiamos no Senhor, e nós glorificamos o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e toda oração. O versículo 23 é o último. E trocar a glória de Deus imortal por imagem feita em semelhança de homem mortal, bem como de aves, padrões, que representa mais uma vez com as pessoas que adoram imagem, que cultuam Iemanjá, essas coisas de diabos, entendeu? Trocaram. Isso aqui é um alerta. Isso aqui está no livro do Romano, uma carta de Paulo aos Romanos. Isso aqui está no Novo Testamento, entendeu? Que serve para toda a igreja, principalmente a nossa igreja de hoje que nós estamos vivendo. Então você não pode, nós não podemos de forma não trocar a glória de Deus por nada na nossa vida. Nada. A glória de Deus é exclusiva. Eu preguei no domingo passado aqui que Ele não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória de ninguém. Então Deus quer o melhor louvor da nossa parte. Deus quer a melhor atenção da nossa parte. Hoje mesmo o Espírito Santo está aqui trabalhando na mente de cada um de nós, nos fortalecendo, fazendo com que a gente entenda o que Ele quer de cada um de nós, né? Então trocar a glória de Deus por imortal, por mais feita a semelhança de homem, né? Vamos botar no outro lado.
Olha, por isso, Deus os entregou à impureza sexual. Está vendo? Então Deus tem limite. Nessa questão, Deus tem limite. Então Deus vê, a pessoa está sofrendo, a pessoa está lá, vamos ver por que Deus permitiu. Né? Porque as pessoas não estão valorizando as coisas que Deus tem colocado na sua vida, na sua família, na sua casa. Então Deus fala que não quer, Deus os entregou à impureza sexual. Principalmente, irmão, nesse carnaval agora que eu vou dizer, não é só de carnaval não, que está tudo doido aí, né? As pessoas estão tudo aí. Entendeu? Estão tudo, mais da metade da população estão direcionada para essa festa carnaval. Se entrega no corpo e alma. Né? Então Deus vai fazer o quê? Né? Está aqui, ó. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo do coração deles, para desonrar o corpo deles entre si. É desonra, gente. Entendeu? O pecado está corroendo o ser humano aqui na terra. Corroendo, mas Deus se entrega. Não é que Deus queira, Deus não quer, é que Deus oferece. O Evangelho tem o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, o convite é universal, o convite é para todos, mas a maioria está se entregando em pureza da carne, né? As coisas do mal, as coisas da carne mesmo, desejos sexuais, ao princípio, trocar a verdade de Deus pela mentira, né? Trocar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é insubstituível. Eu vejo tanto livro, tanto autor, tanto escritor, livro de teologia, tanta coisa, muita informação para a gente, muita informação. É poder, claro que é poder, né? A gente tem conhecimento, a gente não só lê livros espirituais, mas livros do dia a dia que ajudam o nosso trabalho. É bom, mas meu irmão, uma coisa é para você, a Bíblia é insubstituível. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é insubstituível. Tem tudo na Bíblia. A Bíblia não se completa. Tem 66 livros, né? Então aqui tem todo o segredo. Aqui é o nosso manual, a nossa bússola, né? Para chegar até o trono de Deus através da palavra dele, né? Então, trocar a verdade de Deus pela mentira, adorar ou servir a criatura, em lugar do Criador que é bendito para sempre. Né? Então deixar isso, por isso, irmão, você que está aqui, vocês jovens que estão aqui, só tem 2, tem 3, né? Tem mais um ali, não troque a glória de Deus por ninguém. E para isso também, não troque esse momento, essa hora, uma hora, 2 horas que você está aqui na igreja, que você está adorando a Deus, que você está aqui, né? Aprendendo a falar, então não troque por nada, deixa o conversa para lá, deixa o canal para lá, deixa o futebol para lá, tudo vai ter seu tempo, né? Não venha, porque quando você vem, você está dizendo, primeiro até para o diabo, olha, tu pode oferecer o que for, mas eu preferi a ficar adorando Jesus. Amém? E não só no culto em si, mas em todos os outros cultos, culto de quarta-feira, tem sido bênção, culto de domingo, domingo, sábado da manhã, vai ter um trabalho que intercessão pela igreja, depois nós estamos aqui louvando a Deus. Nós não estamos fazendo obra de homem, não é para mim, não é para o pastor André, não é para a dona Vera, é para Jesus Cristo. Então amanhã vai ter um trabalho, a igreja tem que estar junta, todo mundo junto, só com o povo. Assim, Deus vai se agradar na nossa igreja e vai trazer pessoas para se congregar conosco, porque Ele vai ver o esforço, a dedicação de cada um de nós. Porque nós não vamos deixar de adorar. Quando teve a reunião do acampamento, os líderes já foram prontos para dizer que eles não queriam mais fazer o acampamento. Botaram uma porção de coisa, porque não dá lucro, não dá trabalho, não tem lugar para ir. A Fabia mais ou menos disse, não, nós vamos fazer. A pessoa, esses 4 dias, que o nosso jovem pode ficar ali cultuando a Deus, adorando a Deus, louvando a Deus na escola, onde for que seja. Aí eles ficaram fazendo o quê? Fala do celular. Você entendeu? E graças a Deus vai ter o nosso acampamento carnaval, vai ser uma bênção.
A igreja é uma fogueira. Nós somos uma brasa da fogueira. Cada um de nós somos uma brasa da fogueira. O pastor tem que dar avivada. A pastora tem que dar avivada. A pastora, o levita, tem que dar avivada, porque daqui não está. Entendeu? Claro que a gente vem cansado. É natural do nosso corpo. Claro que a gente vem, né? Mas quando a gente sai da igreja, a gente sai o quê? Renovado pelo poder do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Cristo para todo aquele que crê. Se você quer receber, nós vamos ser totalmente renovados na graça de Deus. Né? Então, tem outros lá? Tem, é apreciado. O poder transformador nós vivemos, né? A justiça divina, convite à vitória. Né? Isso aí. Que cada pessoa aqui possa abraçar esse poder transformador e viver em vitória contínua. Amém? Essa é a proposta de Deus, essa é a proposta do Evangelho. Então, que cada um de nós que estamos aqui, igreja, né, possa abraçar esse poder, tomar posse desse poder que está disponível para nós, está disponível para cada um de nós, igreja, para você que está aqui nessa noite, entendeu? Não joga essa oportunidade fora, né? Poder transformador e viver em vitória contínua, vitória contínua. O que é vitória contínua? É você estar sempre dizendo que está dando certo. Não murmure, não reclame. Glorifique a Deus. Antes de você pensar em reclamar, olhe para o céu e glorifique a Deus, porque todos nós temos motivos, muitos motivos para glorificar a Deus. Então vamos realmente colocar em prática esse convite de Deus, né? Que é o poder que salva e liberta, né? O poder transformador. O Evangelho é um poder sobrenatural completo de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não tem outro poder. O homem não tem esse poder. O pai de santo não tem. O Marco Beiro não tem. Uma carta monte não tem, né? Só quem tem é Jesus Cristo. Só quem tem é Deus. Então nós estamos no caminho certo. Nós estamos no lugar certo. Porque já foi dado a nós esse poder, né? Então, o Evangelho é poder sobrenatural e completa de Deus para a salvação de toda aquele que crê. A justiça divina, ela revela a perfeita justiça de Deus e oferece vida nova, abundante e eterna pela fé em Jesus. Então, como que a justiça de Deus vem a mim? Através do Evangelho, né? Ele revela o Evangelho, ele revela a perfeita justiça de Deus e oferece vida nova, abundante e eterna pela fé em Jesus. Então, quando o ser humano conhece o Evangelho, ele é transformado, porque é o poder de Deus, né? E ele passa a ser uma nova criatura. Convite à vitória. Cada pessoa aqui possa abraçar esse poder transformador e viver em vitória contínua, todo dia. Mesmo aquele dia que não foi como tu pensou ou como tu programou, mas Deus está no controle, amém? É contínua, né? Ela não pode parar. Enquanto a gente viver aqui nessa terra, nesse corpo, nesse mundo pecaminoso, né? Vivendo nesse sistema de coisas ruins, né? De coisas perversas, de coisas que realmente quer nosso coração, nós temos que saber que quem nos mantém de pé é o poder de Deus, que é o Evangelho de Cristo. Porque a fé que eu tenho em Cristo, de eu ser um cidadão do céu, a fé que eu tenho em Deus, de saber que Ele me escolheu, né? Que Ele colocou meu nome no livro da vida, isso é que vai me garantir a vitória, é isso que vai me motivar. Não é a situação que o país está atravessando, não é o que vai acontecer amanhã, né? É o que já aconteceu na minha vida, na tua vida, através do poder de Deus, do Evangelho de Cristo. Amém? Aí Paulo diz aqui, não me envergonhe do Evangelho, né? Que essa seja a nossa declaração diária. Se você nós temos que escrever na tábua do nosso coração.
né? E isso nos dá a garantia da nossa salvação. Quando você declara isso em qualquer situação que você tiver, pode ser que for, diga: não, eu não me envergonho do meu evangelho de Cristo, que é poder de Deus para ser salvo, né? Então, que essa seja a nossa declaração diária, nossa convicção inabalável e o nosso testemunho vivo. Por isso, não tem que ter crente que tenha vergonha, não tem que ter servo de Deus que tenha vergonha de expressar a sua fé para os outros. Não, pelo contrário, tem que expressar, porque quando nós abrimos a nossa boca para falar do Evangelho de Cristo, aí é o poder de Deus que se manifesta e que transforma a pessoa. Como um dia eu fui transformado, como um dia você também foi transformado. Amém, galera? Então quem entendeu, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Aplauda a Deus que merece. Amém? Agora dessa igreja, quem puder ficar de joelho, fique. Quem puder ficar de pé, fique. Vamos falar. Agora é o momento de oração. Porque o culto é de ensino da palavra e da oração. O próprio Paulo, irmão, ele nesse texto aqui, ele fala que naquele tempo ele orava, ele intercedia pela igreja onde ele estava falando esse texto aqui, né? Então nós vamos orar pela nossa igreja. Primeiramente nós vamos orar, a primeira coisa, orar pela nossa igreja, a igreja local. Amém? Depois nós vamos orar pela nossa família. Amém? E depois nós vamos orar pelo crescimento da igreja, para que Deus nos dê força para a gente continuar perseverando até o fim. Amém? Amém? Se você puder ficar de pé fixo, se você puder ficar de joelho fixo, nós vamos orar a Deus. Então a gente pode dar um feche seus olhos, pense em Deus, tá? Não fique ninguém sem orar. Você pode orar no Espírito, você pode falar, não fique sem orar. Senhor Deus, queremos nesse momento, Deus, colocar diante do Senhor a nossa igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular da Vida da Esperança, na qual o Senhor me fez como pastor titular dessa igreja. Mas não só eu, como também a pastora Vera, que é me auxiliar, e a pastora Andréa, que também me auxiliar. Estamos aqui, Pai, lutando. Estamos aqui buscando do Senhor força para continuar. Estamos aqui, Pai, nos colocando à disposição do Senhor, para que o Senhor venha nos capacitar a cada momento que nós estamos nesse culto, a cada momento que nós estamos fazendo algo para a tua obra, que o Senhor venha, Pai, através do Espírito Santo de Deus, nos dá sabedoria individual. Também, Deus, eu coloco toda a liderança da nossa igreja, o grupo de diaconato, o grupo de homens, o grupo de mulheres, o grupo de jovens, de adolescentes, de crianças, o ministério de louvor, o ministério de dança, de teatro, Pai. Todos os grupos, Pai, toda a liderança, porque nós entendemos, eu entendo, que foi o Senhor que escolheu cada um de nós para exercer essa função, Pai. Foi o Senhor que escolheu lá no céu, que nada é do homem, como nós aprendemos hoje. É o Senhor que nos escolheu, é o Senhor que nos capacitou, porque nós já vivemos esse poder que é o Evangelho sobre nossas vidas. Por isso eu te apresento, Pai, cada líder e cada liderado deles, Pai, para que o Senhor, a cada dia, a cada momento, a cada culto, a cada reunião, a cada trabalho, Pai, o Senhor, Pai, possa estar dando a eles mais confiança, mais força, mais poder, tirando da sua vida toda dúvida, tirando da sua vida tudo que impede o seu crescimento espiritual. Oh Deus, essa igreja é sua, essa igreja é do Senhor, essa igreja o Senhor comprou ela com sangue precioso, e nós estamos aqui para apenas exercer o nosso ministério, ao qual o Senhor nos chamou para que nós possamos fazer. E nós estamos aqui, de coração aberto, de alma alegre, Pai, declarando ao Senhor que
para nós é uma honra, uma alegria trabalhar para o teu reino. Por isso, nessa noite, Pai, nós oramos por favor da nossa igreja, Pai. Por cada membro, da criança, do menor para o maior, do mais novo para o mais velho, Pai. Principalmente para aquelas pessoas que mais dependem de Ti, aquela pessoa que está fraca na fé, aquela pessoa, Deus, que se encontra passando por uma dificuldade, passando por uma tribulação, por uma provação, Senhor. Que o Senhor sabe, Pai, o Senhor conhece, Deus. O Senhor sabe de todas as coisas. A tua palavra diz que nada fica longe da tua vista, que tudo o Senhor está olhando, que tudo o Senhor está observando. E nós acreditamos, Pai, que o Senhor está olhando, observando, mas o Senhor quer que a gente olhe o Senhor pedindo, e nós estamos pedindo nessa noite, Pai. Se essa pessoa que está aqui nessa noite está fraca, está doente, está precisando de uma cura, seja ela qual for, que o Senhor, através do teu poder, da tua graça, venha por essa pessoa. Oh Deus, coloque fé no coração de cada um de nós, Pai, para que essa igreja cresça, Pai. Cresça em conhecimento da tua palavra, cresça, Senhor, em sabedoria individual, Pai. Cresça, Pai, de forma sadia na sua vida espiritual, na sua comunhão com o Senhor, na comunhão da igreja, Pai. Dê o nosso crescimento, Pai. E na autoridade do teu nome, Jesus, eu te peço que o Senhor arranque de nós tudo que impede o nosso crescimento. Toda dormência, Senhor. Toda falta de fé, Senhor. Todo desânimo, Pai, cai por terra em nome de Jesus. Que todo trabalho, que todo culto, que tudo que nós vamos fazer aqui na igreja do Senhor seja feito com excelência, seja feito, Pai, com dedicação, com amor, para a glória e louvor do teu nome, Deus. Me ajude, Pai, como pastor, me dê saúde, Pai, me dê disposição, Pai, não só a mim, mas também para a minha esposa, para a pastora André, Senhor, porque o Senhor sabe, nós estamos na linha de frente, Pai. E nós precisamos estar firme na palavra, na tua presença, Pai. Para que o Senhor, Pai, possa colocar a palavra nos nossos lábios, Pai. Para que essas palavras façam diferença na vida de cada um de nós que estamos aqui, os que estão também. Que haja cura, que haja milagre, Senhor. Porque o Senhor é Deus do milagre. A tua palavra diz que o Senhor mudou, que o Senhor é o Deus de ontem e hoje, eternamente, Pai. Nós te pedimos, Pai, que através de nós, quando nós tocarmos, quando nós levantarmos nossas mãos, Pai, os teus milagres, Pai, venha sobre as vidas das pessoas que estão enfermas, Pai. Ou até mesmo, através da intercessão, pessoas que estão distantes, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Olha para essa igreja, Pai, nossa igreja, a igreja que o Senhor plantou nesse barco chamado Vida Boa Esperança. Nós não queremos viver só pelo nome, Pai, mas nós queremos viver uma esperança viva e eficaz que vem do Senhor. Onde, Pai, haja saúde espiritual, haja saúde física, Pai, haja prosperidade, haja cura, haja libertação, haja salvação dessa igreja, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, nos ajude, Pai, nos ajude, não desista de nós, do nosso mistério, Pai. Nós clamamos a Ti porque o Senhor é o nosso socorro bem presente, Pai. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, nos perdoe se nós erramos.
para salvar, Senhor, salva, sabe? Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só o Senhor tem esse poder, Pai. Só o Senhor tem a condição de estabelecer ou restabelecer a paz na nossa família, a cura da nossa família. E nós estamos aqui como igreja do Senhor. A tua palavra falou bem claro, Pai, que há poder em tuas palavras. Quando nós falamos da tua palavra, o teu poder se manifesta. Por isso, nessa noite, Pai, nesse culto, Pai, de ensino e oração, agora nós estamos orando, Pai. É o momento de oração, é o momento de clamor, e nós estamos clamando a Ti, Deus. Porque só o Senhor pode nos dar a vitória. A vitória vem do Senhor, que fez céus e terra, que tem tudo no controle, que tem tudo sendo observado com os mínimos detalhes. Vá visitando agora a nossa parentela, Deus. Podemos orar na casa da minha cunhada, Pai. Visita minha sobrinha Marinha, Deus. E toque nela, Pai. Cure ela, Pai. Nós oramos, Pai. Cure ela, Senhor, daquela doença, Pai. Ó Deus, só o Senhor pode. O Senhor pode todas as coisas, Pai. Nessa hora que nós te pedimos. E não só Maria, mas todas as outras pessoas que estão sendo colocadas agora diante do Senhor. A minha irmã Vitorina que vai fazer uma cirurgia amanhã, Pai. Oh Deus, que essa cirurgia vai ser uma cirurgia abençoada, que logo ela se recupere, que logo ela volte para casa, Deus. Oh Deus, também alcance o meu sobrinho em Brasília, Deus, é muito problema, Pai. Só o Senhor pode resolver, Senhor, e só nós temos que orar dividindo, Deus. Eu sei que tem mãe, tem irmãos aqui que estão percebendo também da sua família. Porque a família, Deus, que o Senhor nos deu, vem com dificuldade para nós. Foge do nosso controle. Foge, Senhor, mas eu quero orar ao Senhor, porque o Senhor tem controle de todas as coisas, Pai. Por isso, liberte, Pai. Liberte aquela pessoa que está nas drogas, que está na prostituição. Liberte aquela pessoa, Pai, que se entregou à maldade. Como a tua palavra falou, Deus, traga ele de volta, Pai. Aquela pessoa que está afastada dos teus caminhos, Pai. Alcance ele em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, nos fortaleça, Pai, nos dê força, Senhor. Oh Deus, coloque também que o Senhor venha dar crescimento de membros na nossa igreja, Pai. Que pessoas se convertam na nossa igreja. Que pessoas se batizem na nossa igreja, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Prepare cada líder dessa igreja para que receba essas pessoas que o Senhor vai mandar. Pode vir de qualquer lugar que nós possamos estar preparados para receber, de coração aberto, Pai. Coloque amor no nosso coração, Pai. Não deixe, Pai, que a desunião, Pai, venha nos afastar do Senhor. Não deixe, Pai, que haja qualquer tipo de disfunção no nosso meio, de dissensão, de divisão, Senhor. Pelo contrário, Pai, que haja união, que haja comunhão na tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso, por esse momento que nós passamos na tua presença, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo, Pai. Agora, Deus, nos leve às nossas casas, guardado por pedido. Nos dê uma noite abençoada. Coloca o Senhor no trabalho de amanhã, na intercessão, Pai. Oh Deus, dê sabedoria para a pastora Andréia, para ela fazer tudo para a tua glória. Que a tua igreja venha a partir das 6 horas da tarde, para que nós possamos fazer o melhor para ti. Que nós também possamos mudar a nossa forma de te adorar. Que a nossa adoração seja mais exclusiva. Que tudo que acontecer aqui na igreja, Pai, seja para a tua glória e para o teu louvor. Que nós possamos diminuir o que o Senhor vem acontecer, Pai, colocando diante de ti também, Pai, a proposta do ar-condicionado. O Senhor sabe que é um desejo nosso, Pai. Mas
graças a Deus. Aplausos a Deus que merece. Louvado